Você pode achar estranho o que Jesus fala aqui. E talvez até Paulo tenha achado um pouco estranho, né? Porque ele pergunta, quem é o Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus. Mas a resposta não para por aí. O que vem na sequência? Eu sou Jesus, a quem persegues? Paulo podia falar, não, olha, eu entendi que o Senhor interveio aí, legal, mas assim, eu nunca persegui o Senhor. Para falar a verdade, eu nem sei como o Senhor é. Eu nunca vi o rosto do Senhor direito, nada contra, o Senhor na sua e eu na minha. Eu nunca persegui o Senhor. Eu persigo o pessoal que te segue, mas o Senhor mesmo eu não persegui. Paulo poderia levantar esse questionamento, e nós podemos levantar esse questionamento também, mas por que Jesus fala que Paulo estava perseguindo a ele? Já que Jesus estava ressurreto, Paulo provavelmente não teve contato com Jesus aqui, e Paulo, na verdade, perseguia os crentes. Por quê? Queridos, nós temos aqui o que é talvez o embriãozinho de uma doutrina que Paulo desenvolverá amplamente nas suas cartas, que é a doutrina do corpo de Cristo. É a união do crente com Cristo, essa união misteriosa, essa união espiritual que nós temos com Cristo. De maneira que quando Jesus fala, você está me perseguindo, obviamente, Paulo entendeu que ao perseguir aqueles crentes, ele estava perseguindo o próprio Cristo. O próprio Senhor Jesus falou disso muitas vezes, no seu ministério ele falou, se você faz bem a algum desses, você fez bem a mim. É uma doutrina que embrionariamente vai sendo desenvolvida, até que em Paulo chega ao seu ápice, quando ele desenvolve essa doutrina do corpo de Cristo. Então realmente quando Paulo estava perseguindo os crentes, ele estava perseguindo o próprio Cristo. É algo que você não consegue desassociar, é algo que você não consegue separar. E queridos, nós hoje somos perseguidos. Se você acessar o site da Missões Portas Abertas, é uma missão que cuida especificamente dos crentes perseguidos ao redor do mundo, você verá lá países onde a perseguição aos crentes é terrível. De maneira que eles precisam, muitas vezes, eles não conseguem nem fornecer dados a respeito da igreja nesse país, porque corre o risco dos crentes serem perseguidos ali. Os irmãos podem entrar lá nesse site, chama Missões Portas Abertas, e verificar isso. A perseguição aos crentes existe hoje. Perseguição física. Igrejas inteiras são queimadas com pessoas dentro. Crentes são assassinados quando se convertem e finalmente a família descobre, eles são levados à praça pública e são apedrejados, mortos à espada. Os irmãos se lembram tempos atrás em que nós vimos alguns cristãos sendo assassinados, sendo decapitados numa praia. Os irmãos se lembram? Ficaram chamados como o povo da cruz, não é? Homens vestidos de laranja, caminhando e sendo assassinados ali, a sangue frio, isso sendo transmitido a todo mundo. Existe hoje perseguição aos crentes, sim. Curiosamente, só se fala de perseguição aos homossexuais, só se fala de perseguição às pequenas causas, às minorias, mas a perseguição aos cristãos, além de perpassar a história inteira, ainda hoje é enorme. Mas quando nós vemos o que Jesus fala para Paulo, nós vemos que estes homens não estão perseguindo somente pessoas como eu e você. Eles estão perseguindo ao próprio Cristo. Nós sofremos perseguição em algum nível no Brasil. Não fisicamente, pelo menos não ainda, mas nós sofremos perseguição de piadas, nós sofremos algum tipo de perseguição no campo moral, afrontas, a pessoas protestando, entrando em igrejas, muitas vezes nuas, protestando, fazendo passeatas e tudo mais, em prol das suas causas. Nós sofremos algum tipo de perseguição aqui no Brasil também. Mas quando essas pessoas nos afrontam, elas não estão afrontando apenas a nós. Elas estão afrontando ao próprio Cristo. E, irmãos, não é legal afrontar o próprio Cristo. Recentemente, os jovens terminaram uma série, ontem, na verdade, nós terminamos no Darash, uma série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós estudamos as cartas das 7 igrejas do Apocalipse. E algo que nós percebemos com muita facilidade é que o Jesus apresentado em Apocalipse não é esse Jesus que nós vemos pintado nos quadros renascentistas. Não é um Jesus com aquela carinha meiga, com aquela pele aveludada, né? Não é esse Jesus, não é aquele Jesus loirinho, cabelinho encaracolado. É um Jesus guerreiro, que vem para matar aqueles que se opõem, que vem de maneira a destruir completamente. É aquele que vem com pés de bronze para pisar o lagar da fúria da ira de Deus e esparramar sangue para todos os lados como resultado da impiedade dos homens. E estas pessoas que nos afrontam,
Estas pessoas que matam crentes aqui, próximo a nós, ou longe, onde quer que seja, estas pessoas estão comprando uma briga com o próprio Senhor da igreja. Elas estão comprando uma briga com o próprio Senhor Jesus. E isso não é pouca coisa. Elas estão comprando uma briga com o Senhor do universo. E esse rei, esse Senhor Jesus que Paulo estava perseguindo, assim como interveio de maneira drástica na vida de Paulo e o derrubou ali de maneira que ele não pudesse fazer nada, um dia vai intervir na história da humanidade de maneira geral também e vai fazer com que todas essas afrontas recebam o devido castigo. Queridos, isso deve nos encorajar. Nós temos alguém que está ofendido com o que nos ofende. Nós temos alguém que sofre com o nosso sofrimento. Nós temos alguém que também padece com o nosso padecimento. Nós temos alguém que chora por aqueles que são assassinados, por aqueles que são mortos pelo nome de Cristo. E um dia, o Senhor Jesus vai se levantar, porque ao ferir cada um dos crentes, esses homens estão ferindo o próprio Cristo. E ele vai voltar de maneira decisiva para mudar a história. Ele trará juízo a essas pessoas. Mas essa realidade embrionária do corpo de Cristo, quando Jesus fala, eu sou Jesus a quem você persegue, ou seja, você está perseguindo os crentes e, portanto, você está perseguindo a mim também, deve ser uma realidade, queridos, que deve estar constantemente na nossa mente. Constantemente. Quando nós ofendemos ou maltratamos os nossos irmãos, nós não estamos apenas ofendendo ou maltratando pessoas que desfrutam do mesmo status que nós. Se nós levarmos esta realidade, passarmos pelas cartas de Paulo e chegarmos às aplicações finais disso, nós compreenderemos de maneira muito clara que quando eu ofendo um irmão meu, eu estou ofendendo ao próprio Cristo. Eu estou maltratando o próprio Cristo. Quando eu sou negligente no cuidado do meu irmão, eu estou sendo negligente com o cuidado do próprio Cristo. É algo direto. E se os irmãos acham que eu estou exagerando, eu quero lembrá-los que hoje nós participaremos da ceia. Dentro de instantes nós participaremos da ceia aqui. E um texto que é sempre lido é o texto de 1 Coríntios 11, onde o problema daquela igreja, o problema da igreja de Corinto, era justamente inimizade. Os irmãos não se suportavam, viviam brigando, levavam o outro para brigar judicialmente. Eles não esperavam, eles não ligavam uns para os outros. E Paulo fala, não ignorem que é por causa disso que muitos dentre vocês estão doentes e outros até morreram. Por isso, quando vocês forem participar da ceia, que é um símbolo dessa comunhão que nós temos, dessa unidade que nós temos com Cristo, perfazendo o corpo de Cristo, quando vocês participarem dessa ceia, vocês devem avaliar a si mesmos, porque quem participa de maneira indigna se torna réu do corpo e do sangue de Cristo. Em outras palavras, se torna culpado pelo que aconteceu com o Senhor Jesus. Você pega parte dessa culpa. Você é como se você estivesse matando o Senhor Jesus, tendo parte no que aconteceu com Ele. Quando nós não tratamos os nossos irmãos com a devida dignidade, quando nós nutrimos rixas, quando nós nutrimos antipatias, quando nós nutrimos rancores, quando nós nutrimos fofocas em nosso meio, quando nós nutrimos inimizades de todo tipo, nós não estamos lembrando que fazemos isso contra o próprio Senhor Jesus. E Paulo nos lembra, quem faz isso se torna réu do corpo e do sangue de Cristo.